infelizmente chegou a hora de dar adeus para Lara Jean e Peter, mas se você não conhece, talvez seja a hora de dar oi para essa trilogia maravilhosa, agora que tanto o filme quanto os livros estão finalizados. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Agora e para Sempre Lara Jean, o último da trilogia. Vou falar sem spoilers do livro, mas quando for falar do filme, aí sim eu vou ter que trazer alguns spoilers, porque eu vou falar sobre as cenas que entraram, que não entraram, dar uma comparada. Então se você ainda não tiver assistido ao filme, fica tranquilo que quando eu for falar do filme e tiver os spoilers, eu vou avisar. E aí depois você salva o vídeo e vê depois, tá? Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carla Cardoso e aqui eu falo sobre livros, filmes e séries, então se você curte esses assuntos, já deixa o seu like. E se você curte um romance fofo, fica comigo que hoje eu vou te falar de uma das histórias mais fofas que eu já li e vi nos últimos tempos, muito melhor do que Barraca do Beijo, aquelas que já jogam a polêmica no início do vídeo. Bom, Para Todos os Garotos que Já Amei é uma das minhas trilogias favoritas e eu finalmente terminei, essa era uma das minhas metas pro ano e estamos em fevereiro e eu finalizei aqui o terceiro livro. No primeiro livro a gente tem aí o casal fake que vira casal fato da Lara Jean fingindo um relacionamento com o Peter. No segundo livro a gente tem um triângulo quadrado amoroso aí entre a Lara, o Peter, o John Rose, meu crush, e a Jen. E nesse livro aqui eu senti que tem um pouco menos clichês e mais coisas que a gente se identifica. Assim, não deixa de ter um monte de clichêzinho pra aquecer nosso coração. Mas eu senti que foi o menos clichê dos três livros. Tudo tá indo perfeito na vida da Lara Jean, ela tá fazendo altos planos com o Peter, o relacionamento deles tá às mil maravilhas. Só que as coisas vão começar a dar errado e todos os planos que ela e o Peter fizeram vão por água abaixo, eles vão ter que encontrar outras formas de tentar fazer dar certo, porque o relacionamento deles vai ficar meio abalado. E a primeira coisa que eu posso falar, não só desse livro, mas da trilogia como um todo, é da minha identificação com a Lara Jean. O jeito nerd dela, as referências nerds, o fato de gostar de livros, de bibliotecas, o jeito dela, a personalidade dela intensa, meio neurótica com algumas coisas. As inseguranças também eu me identifiquei em alguns momentos, mas eu não sou tão apegada com ela, com coisas velhas e enfim. Que ela é muito apegada com as coisas e eu sou mais desapegada. Eu sou sagitariana, né? Ela é taurina, então tem essa diferença aí. Mas de resto, assim, a personalidade dela é muito parecida com a minha. E a Lara é muito fofa e quando junta ela com o Peter, é o casal fofura, gente. Não tem como, eu só fico coraçõezinhos e coraçõezinhos com eles, porque eles são muito fofos, tanto individualmente quanto como casal. Eles são muito fofos e assim, eu passei muito nervoso com o Peter no segundo livro. Eu fiquei com muita raiva dele no segundo livro por algumas atitudes, mas nesse livro ele foi perfeito, foi, sabe, ele compensou tudo que eu passei no segundo livro, aquele foi muito amorzinho. Apesar de eu ainda ser Team John Ambrose, tá? Eu nunca vou superar John Ambrose, mas eu shippo muito mais a Lara com o Peter, porque eu acho que a história deles ali é muito mais forte, né? Então pode mandar o John Ambrose pra mim, sem problema. Nesse livro a gente tem aí a passagem da adolescência para a fase adulta, da questão das faculdades, e isso é uma coisa muito fácil de se identificar, porque todo mundo já passou por isso, né? De não necessariamente de ir para a faculdade, mas sabe, de sair do ensino médio, de você achar que aquilo ali era um mundinho e aí você vê que tem um mundão lá fora para você aproveitar, seja na faculdade, no trabalho ou qualquer outra coisa. Então é uma história e questões que trabalham no livro que são muito fáceis de se identificar. O livro, como eu falei, aliás, a trilogia toda é um quentinho no coração, eu amo, é perfeito pra mim, só que nesse livro em especial eu achei que o final foi um pouco corrido, parece que foi feito às pressas, sabe? Algumas coisas ficaram em aberto, não foi concluída, algumas cenas que eu gostaria muito de ter visto, como a viagem das meninas pra Coreia e outras coisas aqui que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas teve cenas e momentos que parece que a autora esqueceu, não deu respostas no final e ficou por isso mesmo. No final eu terminei, eu fiquei assim, acabou? É isso? A trilogia acabou, gente? Que isso? Pelo amor de Deus! E agora eu estou órfã de mais uma série. Gente, eu não tô preparada pra essas coisas, não. Eu falei que eu sou super desapegada, né? Aí eu venho aqui falando que eu não tô preparada pra desapegar das trilogias. Mas eu realmente acho que teria mais história pra contar, sabe?
de repente, assim, jogando a ideia aí, aquelas que acham que a autora vai ver meu vídeo. Mas, cara, sério, eu não me importaria se ela fizesse uma história com o Peter e a Lara na faculdade, na vida adulta deles, para um outro público, porque essa trilogia foi mais pro público adolescente, jovem adulto, uma coisa assim. E talvez se ela fizesse na faculdade seria uma coisa mais adulta, quem sabe. Eu acho que seria interessante, hein? Joguei. E agora eu vou deixar o livro aqui um pouco de lado pra gente poder falar do filme. E agora sim a gente vai ter alguns spoilers aí, possivelmente. Então se você ainda não assistiu, salva esse vídeo pra mais tarde. Depois você volta aqui pra comentar o que você achou também. Mas se inscreve aqui embaixo antes pra você não esquecer e continuar acompanhando depois os conteúdos nerds por aqui. Então, eu comentei que no livro tiveram umas cenas que eu fiquei assim, poxa, eu podia ter falado mais, não concluiu e tal. E aí no filme, gente, tem todas as cenas que eu fiquei, tipo, querendo que tivesse no livro e não teve. E eu fiquei assim, gente, eles me ouviram. Ai, eu fiquei muito feliz, sério. Tem diferença pro livro, é claro que ia ter, mas eu achei que foi muito coerente com a história dos outros filmes também, da continuidade. E assim, teve algumas mudanças pro livro em questão da história, mas em questão também da ordem de como acontecem as coisas. E eu achei que tudo que foi importante que tem no livro, tem no filme também. Eles acrescentaram algumas cenas, tiraram outras, mas eu achei que tudo de importante continua ali na essência do filme. Apesar de que tem algumas coisas que ficaram mais discretas no filme, que eles não se aprofundaram tanto, não tem o impacto que tem no livro de algumas histórias. Em contrapartida, a gente tem algumas coisas que no livro ficaram em aberto e no filme eles concluem. Então acho que ficou bem equilibrado na questão de fidelidade na adaptação, né? Que eles mudaram, as coisas que eles fizeram de mudança eu gostei, e as coisas que eles deixaram de fora eu não achei que foi assim tão horrível, sabe? Então eu gostei demais dessa adaptação, gostei demais dessa finalização do fim de uma era, né? Que meu amigo fica me zoando, que eu falei que era o fim de uma era, ele falando, não é que nem Jogos Vorazes, no Harry Potter da vida, que né, foi uma era e tal. Foram 3 anos, mas pra mim foram 3 anos intensos e incríveis, porque eu amo a Lara Jean e o Peter. Me deixa. E eu queria muito aqui deixar registrado que, assim, eu mordi minha língua com Noah Centineo. Porque no início, né, quando saiu o cast lá no primeiro filme, e aí, parece que eu tô falando 10 anos atrás, foi 3 anos atrás. Mas enfim, quando foi lançado lá o cast, eu não achei que o Noah era o Peter ideal. Mas depois do primeiro filme, eu fiquei completamente rendida. Ele fez muito bem o papel. E ele com a Lana Condor, que também é perfeita, desde o início. Inclusive, eu acho que os livros eu vou comprar depois a capa do filme, cara. Mas eu acho que eles dois têm uma química incrível e boa parte do sucesso que foi a trilogia, eu acho que se deve a eles, porque eles fizeram uma Lara e um Peter perfeitos. E eu tenho que comentar outra coisa perfeita aqui que eu amei, que é a trilha sonora, que eu tô completamente viciada. Porque assim, na história tem uma música em especial que eu tô completamente viciada, porque na história a Lara e o Peter, eles tentam escolher uma música deles. E aí ela encontra essa banda tocando essa música e, cara, é realmente muito linda, combina muito com eles. E eu vou deixar o link aqui da playlist ou dessa música pra vocês ouvirem também, porque, cara, é sério, eu tô muito viciada nela. E a trilha sonora como um todo, tanto nesse filme quanto nos outros, eu acho que orna muito, combina muito com a vibe da história, é perfeita. E eu ainda quero comentar aqui sobre as cenas que tiveram no livro e não tiveram no filme, que tiveram no filme e não tiveram no livro. E eu vou dar uma espiadinha aqui porque eu não queria esquecer nada, então eu anotei, tá? A primeira coisa é a viagem das meninas pra Coreia, porque assim, eu queria muito que tivesse isso no livro e não teve, então eu fiquei sentindo falta. E quando eu vi no trailer já mostra que elas foram pra Coreia, e cara, eu achei muito bom. A união das meninas ali, do legado da mãe delas, vendo as coisas da mãe dela, é muito fofo. Eu gosto muito dessa relação das irmãs e do pai ali também. E, gente, nessa viagem também a Kitty conhecendo o menino, né? Conhecendo de garotos, a gente fica, meu Deus, a Kitty namorando, imagina só. Essa é uma das cenas que eu mais queria que tivessem colocado e eles realmente colocaram. Eu fiquei muito feliz. Outra cena que foi meio esquecida no livro, que foi a questão da música da Lara Jean com Peter, que eu já comentei aqui, que no filme tem, e no livro a autora meio que esquece disso. Outra coisa que eu queria muito que tivesse mostrado um pouquinho deles
na faculdade já, tipo, vendo já as coisas novas. E no livro termina com eles indo ainda pra faculdade, não mostra nada dentro da faculdade que eu queria muito. E outra coisa que eu fiquei muito surpresa de ter no filme foi a primeira vez da Lara Jean com o Peter, que eu queria muito que tivesse no livro e não teve, eu esperava que tivesse. E assim, eu não acho ruim que não tenha tido, sabe? Porque talvez pelo público-alvo, ou talvez a autora quisesse sair um pouco do estereótipo de que, pra ser um casal de fato precisa ter uma relação sexual e eles não precisavam disso. Beleza, eu passei um pano pra isso porque realmente não era uma coisa extremamente necessária, mas eu gostaria de ter visto, né, a reação da Lara Jean com a primeira vez dela, com o Peter, e o Peter também reagindo a esse nível de intimidade entre eles. Seria muito legal de ler isso. E o filme deu esse fanservice pra gente. E eu fiquei muito feliz e realmente foi muito fofo. E é claro que ia ter também o contrário, né? De cenas que tem no livro e que não tem no filme, que eles ou alteraram ou não colocaram. E uma delas é em relação às viagens, porque tem muitas viagens no livro, e é claro que seria muito complicado de colocar tudo no filme, e eu gostei muito das alterações que eles fizeram. No livro a gente tem uma viagem pra praia, na semana na praia, e assim, foi uma das partes que eu menos gostei no livro, não que eu não tenha gostado, eu gostei, mas só que foi uma das partes que eu menos gostei. E assim, eu achei que foi muito legal eles terem colocado o foco na viagem pra Nova York. No caso, teve uma outra viagem que a Lara faz com a Cris no livro para conhecer essa universidade que ela vai, que no filme é a Universidade de Nova York. E aí eles colocam tudo ali em Nova York, tudo acontece em Nova York. E eu achei muito legal, acho que deu uma dinâmica maior pro filme e colocou uma importância ali. Cara, tipo, ver dos olhos da Lara Jean Nova York foi uma coisa incrível. Me deu muita vontade, mais vontade ainda de conhecer Nova York. Então, só falta vacina e dinheiro, porque assim, vontade eu já tenho. E o filme fez isso muito bem, essa questão das viagens. Eles não colocaram todas, mas fizeram com que as duas viagens fossem importantes, colocaram vários cenários legais. A viagem para a Coreia colocaram vários pontos turísticos que foi legal de ter visto. E outra coisa que eu fiquei um pouquinho triste também é que o John Ambrose, ele não aparece no filme, mas eu acho que fez sentido assim pra história, porque não foi necessário, sabe? Eu vou dar um spoiler aqui, talvez grande aí do livro, que no caso, o John Ambrose, a primeira vez que ele aparece, se eu não me engano, é quando a Stormy, lá a velhinha de Belleville, que é a avó do John Ambrose, morre. E aí, tipo, ele vai pra Belleville pra que a Lara Jean organiza uma despedida, uma festa de despedida pra Stormy. E aí ele vai lá e eles conversam, falam sobre faculdade e tal, e depois eles se encontram de novo na semana da praia. Mas é uma coisa assim que pro livro fez sentido, mas no filme eu acho que não seria necessário realmente. Mas, né, eu sou cadelinha de John Ambrose, queria cena com ele, é claro, porque eu acho perfeito, mas eu entendo porque eles não colocaram. Outro personagem que não aparece no filme é o Ravi, o namorado da Margot. E assim, eu fiquei um pouco triste de que eles não colocaram diversas coisas. Porque no livro, apesar do foco ser faculdade, Peter e Lara Jean, ali o relacionamento, tem outras coisas acontecendo, de família, de coisas que estão mudando na vida da Lara. E no filme, basicamente, se resume a ela e ao Peter e à faculdade. E ficam muito ali, tipo, sabe? Eu acho que eles poderiam ter colocado personagens novos, inserido algumas informações, mesmo que um pouco superficiais, eu acho que seria interessante. Mas eu entendo que, tipo, não dá pra colocar tudo também. Talvez tenha algum problema de financeiro, né? De contratar mais um ator. Não sei. Mas eu sei que eu fiquei um pouco triste nesse sentido, porque o foco foi muito ali na Lara Jean, no Peter, na faculdade. E no livro tem mais coisas acontecendo. Então, nesse sentido, eu gostei mais do livro. Só que, apesar do livro ser mais completo, né, ter mais coisas da história, mais explicações, eu, no geral, acabei gostando mais do filme, principalmente pelo final, que é mais satisfatório. Eu achei que as coisas que não foram concluídas no livro, né, de ter falado da viagem da Coreia e não ter mostrado, eu ter esquecido completamente da história da música da Lara Jean e do Peter, e até a relação deles dois mesmo, eu achei que foi mais trabalhado. Algumas pessoas podem discordar de mim, claro, mas eu achei que a relação do Peter e da Lara Jean, talvez
pelo foco maior do filme neles dois, eu achei que foi mais trabalhada, sabe? Foi mais emocionante, talvez. E o filme também me deixou com uma sensação de continuidade, falando de futuro. Não foi tão corrido, concluiu todas as histórias ali que contaram. E no livro tiveram essas coisas que eu já comentei e também terminou com eles falando de como se conheceram, falando de passado. Então, por isso eu acabei gostando mais do final do filme. Mas eu ainda acho que as duas histórias se complementam. O filme colocou tudo que não tem no livro e o livro coloca tudo que não tem no filme. Então eles acabam se completando e a história fica ainda mais maravilhosa. Eu ainda amo com todas as minhas forças filme, livro, essa trilogia perfeita. Sério, obrigada Jenny Han por ter me apresentado Lara Jean, Peter, John, Rose. Ai, perfeito, gente. E assim, eu vou deixar o link de compra aqui se você ainda não tiver os livros, que assim você me ajuda, né, e você adquire esse livro, essa trilogia maravilhosa. Então, link de compra aqui na descrição, tá? E eu vou querer saber o que você achou do filme também, se você já tiver lido também, você prefere livro ou você prefere o filme? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu te encontro no próximo vídeo aqui do canal, hein? Um beijo, tchau!